Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos ao canal Cyberfutebol, um canal de notícias e informações do futebol brasileiro e internacional diretamente aqui. Então, iremos tratar hoje de alguns assuntos bem importantes, inclusive falar sobre uma dupla de jogadores do Fluminense que pode estar de saída do tricolor após o Mundial. O clássico ontem em São Januário, Vasco e Botafogo se enfrentaram para finalizar a 32ª rodada e foi um jogo eletrizante. Santos e Cuiabá com polêmicas e principalmente dois jogadores que estão na mira do Fluminense para a próxima temporada. Então cola aqui com a gente, você irá ter notícias e informações aqui do futebol nacional só aqui no canal Cyberfutebol. Então a gente sempre pede aquela moral para vocês. Se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, deixar o seu like que é muito importante e principalmente você deixar o seu comentário, a sua opinião de tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Vasco e Botafogo se enfrentaram ontem em São Januário com lados opostos. O Vasco precisando da vitória para sair da zona do rebaixamento e o Botafogo precisando ganhar para poder criar uma certa gordura e uma diferença do Palmeiras, que inclusive havia empatado em pontos. Foi um jogo crucial para as duas equipes, mas quem provou que realmente precisava mais da vitória foi o Vasco. O Botafogo era irreconhecível dentro de campo. Tiquinho Soares, Carlos Eduardo, Vitor Sá, Júnior Santos, Tietê, sem a dupla de zaga titular, teve que se compor pelo Bastos e Felipe Sampaio. E mesmo assim a equipe do Botafogo foi irreconhecível, não jogando absolutamente nada. De comparativo, o Vasco teve a sua força da sua torcida pelo fato de jogar em casa e principalmente a sua garra do treinador argentino Ramon Dias, que desempenhou isso e havia enfatizado que o Vasco não irá cair. E através do lateral direito Paulo Henrique, que havia se questionado muito durante a temporada, inclusive ele nem era titular durante essa temporada do Vasco, conseguiu ser titular dos últimos jogos, fez uma grande jogada saindo pela lateral, indo para o meio e chutando de perna esquerda no canto de Lucas Perry, que é outro jogador que havia salvado o Botafogo em inúmeras partidas, mas também estava totalmente inseguro. Então o Vasco conseguiu uma grande vitória, foi para 37 pontos, acumulou 10 vitórias, que isso possibilitou dele ter saído da zona do rebaixamento provisoriamente em 16º colocado, após o empate ontem do Santos, que acabou o Santos ultrapassando, mas em relação ao Vasco, o Vasco terá um grande confronto no domingo contra o América Mineiro, e esse jogo talvez pode ser crucial para ou tentar se livrar da zona do rebaixamento ou talvez se afundar a cada dia que passa indo para a Série A. De contrapartida, o Botafogo precisa recalcular a sua rota. Um time que tinha 15 pontos de diferença, 5 vitórias, 5 rodadas. Essa gordura, esse saldo foi perdido. Hoje, Botafogo e Palmeiras têm 59 pontos. Existe uma grande diferença entre Botafogo e Palmeiras nesse momento. O Palmeiras sempre disputa títulos. O Palmeiras está acostumado com essa situação. O Botafogo não. O Botafogo hoje foi um ponto fora da curva. A realidade é essa. Então o Botafogo precisa recalcular a sua rota e principalmente um jogo crucial no domingo aí nesse estádio em São Januário contra o Grêmio. É um jogo de 6 pontos, até porque o Grêmio está ali próximo ao Botafogo e o Botafogo precisa urgentemente dessa vitória para, se quiser ser campeão brasileiro, não pode perder mais pontos nessas últimas rodadas. Vamos falar sobre a questão de outro jogo aí que foi bem decisivo pela parte de baixo da tabela. Santos e Cuiabá se enfrentaram na Vila Belmiro com um jogo de desespero. O Santos precisava da vitória principalmente para desgarrar da zona do rebaixamento. Em contrapartida, o Cuiabá, que está bem próximo ali, precisava de uma vitória fora de casa para dar aquele alívio, aquele respiro e principalmente confiança nos jogadores. Mas de contrapartida foi um jogo bem feio.
Um jogo muito truncado, um jogo com problemas de arbitragem. Inclusive Santos e Cuiabá reclamam do árbitro, principalmente no lance onde o Davidson sofre um toque dentro da área no primeiro tempo, assim, logo no início do jogo, e o treinador Antônio Oliveira, português, reclamou e muito do árbitro nesse lance. Em comparativo, o Santos precisa melhorar e muito a sua parte ofensiva. O Soteldo jogou absolutamente nada. Marcos Leonardo tentou fazer o que pôde, mas não conseguiu. O Mendonça também não teve uma grande noite. Lucas Lima, se coloca-se expectativa em Lucas Lima, mas aparentemente ele não conseguiu ter esse resultado. Então o Santos vai precisar jogar na próxima rodada para tentar desgarrar ali próximo ali da zona do rebaixamento. Em comparativo, o Cuiabá terá um confronto ali meio que direto contra o Bahia fora de casa, e o treinador Antônio Oliveira corre risco sim, se caso ele perder, de ele ser demitido. Então o Cuiabá precisa mostrar serviço, e principalmente para os seus torcedores, para que não aconteça no final do ano uma queda para a Série B, que seria um problema bem sério para essa equipe. Em comparativo ao Santos, o Santos também está num desespero muito grande. É uma equipe que oscila e muito, não tem uma estabilidade dentro da competição. Você vê que ele faz um bom jogo contra o Flamengo, ganha de virada, mas aí um jogo em casa crucial que poderia ter os 3 pontos, ele empata com o Cuiabá. Então é um detalhe que no final de uma reta de um campeonato pode fazer total diferença. Galera que estiver assistindo aí nosso vídeo, muito obrigado, mas deixa aquele like para aumentar o nosso engajamento aqui do nosso vídeo. A cada like que você estiver dando, você está avaliando o nosso trabalho, e principalmente você está fazendo com que esse vídeo alcance mais pessoas. Vamos falar agora sobre as notícias importantes do campeão da América. O Fluminense pode perder as suas 2 principais estrelas no final do ano após o Mundial. Nino tem um acordo com o Nottingham Forest da Inglaterra para ter um contrato aí de no mínimo 3 anos com a equipe inglesa. O Nino e a direção do Fluminense, através de Mário Bittencourt, já havia feito esse acordo que no final do ano, se aparecendo propostas, não teria seria livre para poder assinar com um outro clube. Principalmente é um desejo do próprio jogador e da sua família atuar na Europa. Em contrapartida, o volante André também tem essa condição, e principalmente tem essa partilha de receber propostas, principalmente pelo seu destaque durante essa temporada. Inclusive, André tem uma proposta de Liverpool, Tottenham, Fulham e Arsenal tem interesse no volante. E aí, pela questão da reposição desses jogadores, aparece mais uma vez o nome de Thiago Silva. Thiago Silva, ele mesmo. O Fluminense pretende sim fazer o retorno do zagueiro para as Laranjeiras no ano de 2024. O Thiago Silva com o Chelsea tem um acordo válido até o meio do ano que vem. Então automaticamente a 1º de julho ele seria um jogador livre. Mas o Fluminense, com a saída iminente do Nino, ele pretende sim fazer um esforço muito grande para contratar no início do ano já Thiago Silva, até pelo fato de já ter o Marcelo. Marcelo tem uma ligação muito próxima ao Thiago Silva. Thiago Silva já não atua com aquela performance mais numa equipe grande da Inglaterra, e principalmente hoje o Chelsea não é essa equipe. O Chelsea tem uma equipe muito jovem, e principalmente o Thiago Silva, por ter essa liderança, mas para você ficar na Europa para disputar meio de tabela, em comparativo você ter no Brasil uma equipe que você pode alcançar títulos, é preferível você talvez até fazer essa troca e vindo para o Fluminense, até pelo fato de disputar uma próxima Libertadores, que pode ser um desejo do Thiago Silva em voltar e principalmente ter esse sonho novamente de jogar uma grande competição aqui do cenário nacional.
Em falar em outro zagueiro que o Fluminense também tem interesse, é o zagueiro Antônio Carlos, que já teve passagens por Palmeiras e entre outras equipes, que inclusive está no Orlando City hoje. É um jogador que interessa muito o Fernando Diniz e a direção do Fluminense, e é um jogador que pode ser contratado no início da temporada, sendo mais uma reposição, principalmente pela carência hoje da zaga do Fluminense, onde tem o Manuel machucado, Felipe Melo já não consegue ter aquele mesmo desempenho de antes, vive com sérias lesões, principalmente musculares, e ali você só tem o David Braz e os jogadores da base. O Nino saindo, é lógico que eles teriam que fazer essa reposição no elenco. Então, muito obrigado a todos por estarem assistindo esse vídeo do início até o fim. Conto com a sua participação para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, compartilhar para amigos e familiares sobre o nosso canal e vocês acompanharem as nossas transmissões a partir de 1h aqui no canal Cyber Futebol. Um grande abraço para todos vocês e uma ótima terça-feira para todos.